Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para mais um estudo de mercado que a gente vai estar falando aí hoje das movimentações do preço, do índice, do dólar, o que é que aconteceu no pregão, o que é que a gente teve de visão em relação ao mercado e também já está fazendo os nossos estudos para o dia de amanhã. Antes queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, compartilhar esse vídeo. Tá, mas mais importante, se vocês estão assistindo o vídeo, não esqueçam de deixar o like, porque o like é importante. E agora o YouTube vem reconhecendo quem curte os vídeos e pessoas que estão inscritas no canal e acabam não curtindo os vídeos que andam assistindo, o YouTube está descadastrando, né? Na verdade, está desinscrevendo do canal. Então é muito importante que todos vocês aí estejam sempre inscritos, estejam dando like nos vídeos, porque isso ajuda a fortalecer e o YouTube vai divulgar para mais e mais pessoas. Beleza? Então bora falar do nosso mercado aqui. Vamos começar com o índice. Pessoal que a maioria opera índice, né? Então a gente vai estar começando a falar primeiro pelo índice. A gente teve um dia hoje muito chato no índice, né? Ele ficou travado nesse range aqui. Quem opera consolidação sabe como fazer. Teve oportunidade de ganhar dinheiro? Teve muita, porque o range do índice ele foi de 800 pontos. Então, deu oportunidade de compra logo no começo. Né? Aqui, ó, bem certinho. Ele abriu aqui embaixo, fez o rompimento, não perdeu o fundo. Na perda dessa máxima, entrada no trade, stop aqui abaixo. E, ó, entrada aqui no trade na perda da máxima, stop aqui atrás. Alvo era o fechamento do gap. Então, já teria fechado o dia aí, ó, bem cedo, antes das 10 horas da manhã. Depois é aquela história, o preço deu uma nova oportunidade, por quê? Porque ele voltou, deixa eu só colocar a nossa ferramenta de marcação que eu costumo usar. Porque o preço voltou, né? Quando a gente sabe que o preço rompeu, ó, ele rompeu esse topo aqui. Ele já disse, ó, já não sei se eu vou cair. E ele foi aqui em cima e ele foi buscar liquidez nessa região. A outra oportunidade que tu vai ter é no teste desse order block. E o que aconteceu? O preço bateu aqui e testou o topo de novo. Então, quem não pegou esse primeiro trade teve a oportunidade de fazer de novo, com stop curto e alvo longo. Né? Aí depois ele ficou nessa busca aí de liquidez, ficando assim travado hoje o dia inteiro, né? A gente teve depois essa oportunidade aqui, ó, quem conhece essa oportunidade de venda, depois ele perdeu esse fundo, voltou aqui, ó, 50%, né? Olha aqui. Perdeu esse fundo aqui, fez um topo mais baixo, perdeu o fundo, voltou no 50% o trade. O alvo era a região de fundo, mas era um trade de stop curto e alvo mais ou menos, relativamente bom. Então era um risco-retorno muito bom. Ele foi aí um trade de 300 pontos. Tá? Então o índice foi bem complicado hoje por conta disso. Né? E aí o que a gente tem para amanhã? Voltamos para o nosso 15 minutos aqui. O preço ele tá num fundo, né? Onde a gente vê o que? A gente teve essa trava aqui. Por que a gente teve essa trava aqui embaixo? Porque é como eu mostrei ontem no estudo. Nós estamos em um rompimento de diário, né? Olha só. Então, a gente está num rompimento de diário. Então, ele fez esse rompimento e fechou no limite aqui, ó. Vocês percebam
aqui, ó, que a mínima de ontem foi 108.630 e o fechamento no 108.670. Então, foi no limite. Então, o que a gente tem para amanhã? Para amanhã, a gente tem um cenário da seguinte forma. Se ele passar daqui, é compra, né? E se ele seguir para baixo, é continuidade. Aí ele vai buscar os próximos níveis. É dessa forma que o preço trabalha. Próximo nível, esse cara aqui, ó. Tá? Se ele romper ali para baixo, ele vai testar esse cara aqui, que é, se vocês pegarem aqui, são os alvos que ele tem. Olha aqui, ó. Primeiro o alvo de 50% do movimento. Né? Então, é aqui que o preço pode vir testar, caso ele rompa essa e perca essa mínima. É esse carinha aqui, ó, esse dojizinho que está na região dos 50%, que quando a gente tira para uma região, quando a gente coloca no nosso gráfico menor, é exatamente na região aqui de baixo, ó, é o próximo order block, né? Olha aqui. Opa, tá difícil. Aqui, ó. É a próxima região que o preço vem testar. Certo? Cadê o preço? Aqui. Então, muita atenção, porque caso ele perca esse fundo, ele tem esse próximo nível aqui que a gente vai até deixar marcado. Vamos botar nos 60 minutos aqui, que fica mais fácil para a gente marcar. Né? A gente está aqui, ó, é que o preço está bem em cima dessa região aqui. Então, a gente vai deixar essa marcação aqui nesse order block, nessa região aqui. Tá? Então, essa é a próxima região que o preço pode vir testar, caso ele rompa. Enquanto ele não romper, a gente tem uma consolidação aí funcionando, trabalhando em cima desse cenário, tá? Continua como essa marcação aqui, essa linha, que o preço em momento algum perdeu essa máxima. Então, se ele abrir aqui para cima, ele pode vir testar esses níveis para depois descer. Para ele subir mais, ele teria que romper e voltar, certo? Então, essas aqui são as nossas marcações do mini índice. Fundo de continuidade, aqui ele teria o choquezinho para buscar as regiões de cima, aonde existe ainda liquidez parada. Beleza? Então, bora falar aqui do dólar. O dólar hoje ele foi bem sacana comigo. Aqui ainda consegui fechar, eu vou explicar para vocês, depois de estar devendo quase R$400. Acabei fechando o dia com R$20, mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. A bobeira que eu dei. Bobeira não, né? Às vezes a gente vai acreditar no operacional, só que sem ter a confirmação. E esse é o grande erro. Quando tem a confirmação, o preço é uma andada só. Então, o que aconteceu? Aqui nessa linha preta nós temos o topo de ontem. Como o preço abriu rompendo aqui, eu fiz uma bobeada aqui. Por que eu fiz uma bobeada? Bobeada não, né? Eu meio que arrisquei, vamos dizer assim. O preço ele veio aqui, né? Então isso aqui a gente entende como um movimento de continuidade. E ele veio, segurou aqui. Quando ele fez isso aqui, ele fez o que aqui, ó? Se vocês prestarem atenção, aqui que ele me pegou. Isso aqui era a mínima do dia, né? Ele violou a mínima do dia, fechou aqui verde e fez um candle verde seguinte. Quando ele fechou esse candle verde, eu entrei comprado. Eu falei assim, ele fez um swap aqui, ele fez um falso rompimento. Ele vai pelo menos testar, se ele for descer, ele vai pelo menos testar máximo.
Então eu entrei aqui para quê? Se ele passasse da máxima, eu protegia o trade e deixava o trade andar. Aí ele veio e me estopou aqui. Stop de 10 pontos. Já comecei o dia atravessado, porque eu comecei o dia devendo R$100. Depois veio a Cacamore. Cacamore que eu digo porque aí eu errei de novo e alavancado. O preço desceu com tudo aqui. Quando ele chegou nessa região aqui, ó, o que eu fiz? Fiz e pensei. Ele deixou esse, vamos aumentar aqui para vocês verem. Ele fez esse candle 21, o 20 e fez o 21, ou seja, vocês veem que ele rompeu a mínima, rompeu a máxima e fechou verde. Aí o que é que eu fiz? Eu falei assim, agora esse cara vai estourar lá para cima. Eu vou entrar aqui com meus 2 contratinhos, eu entro aqui, saio parcial aqui e deixo o outro andar. Aí eu deixei ele andar. Deixou. Olha aqui, ó. Ele pegou a minha entrada, que a minha entrada estava no rompimento da máxima desse candle 19. Ele pegou a minha entrada e me estopou. E o meu stop estava aqui embaixo. Estava aqui embaixo. Aí ele deu aquela violinada. E nisso aqui já foram mais 12 pontos. 12 pontos. Deixa eu só ver aqui. 12 pontos o meu stop. Foi 12 pontos. E aí nisso eu fiquei já devendo 100 lá de cima, mais os 240 daqui. Eu já fiquei com 340 negativo no lombo. Aí eu falei assim, bom, ou eu paro agora, ou eu espero definitivamente ver o que esse mercado vai fazer. Aí eu tive paciência para esperar. E aí é que eu falo para vocês que a paciência a gente tem que ter. Para quê? Para a gente pegar o trade no lugar certo, né? E aí foi onde eu fiz o meu trade. Quando ele seguiu descendo aqui, fazendo topos e fundos e todo rabiscado, ele fez esse movimento aqui, ó, né? Ó, reparem, ele rompeu essa região aqui, mas ele rompeu aqui, que é o que me interessava, né? Deixa eu só marcar aqui que vai ficar, vou aumentar aqui para vocês que vai ficar mais objetivo. Vou usar essa linhazinha aqui que eu gosto de usar. Eu tinha isso aqui marcado, né? Isso aqui marcado. Porque ele fez aqui, ó, ele marcou o topo e marcou o fundo. O que eu ia esperar agora? Ele tem que romper esse topo e vir testar o fundo. E foi isso que ele fez. Aí, o que eu fiz? Aí eu entrei. Só que, sabendo que esse trade não era um trade para ir para o topo. Por quê? Porque ele perdeu esse choquezinho aqui. Então eu tinha o que aqui? Eu tinha essa marcação e eu tinha uns 50% aqui, tá? E foi o que eu fiz, né? O que aconteceu aqui? Eu fiz cadê a minha... Deixa eu só copiar que depois eu quero mostrar esse trade da tarde que eu deixei ele desenhado aqui, voltei depois para olhar e ele foi perfeito. Mas aqui, ó, eu fiz a marcação dessa zona, né? Aqui, ó, esse cara aqui, né? O que aconteceu aqui? Aqui eu entrei arriscado, tá? Por quê? Porque ele poderia ter vindo até aqui embaixo. Só que quando ele fechou esse candle verde, esse cara aqui, eu botei no 1 minuto. Ó. Eu botei no 1 minuto. Quando eu botei no 1 minuto, foi isso aqui que aconteceu, ó.
Esse cara aqui era 2 minutos, ó, um verde e outro verde. Aí o que é que eu fiz aqui? Eu botei a minha entrada aqui, com o stop aqui. Primeiro contrato aqui. Eu entrei com 2 contratos, tá, pessoal? Primeiro contrato aqui. Segundo contrato, 50%. Na região de 50%. Aí eu acabei fazendo... Foi onde eu recuperei. Eu fiz esse cara aqui, eu fiz 10 pontos. E aqui, e depois eu fiz mais 26. Ó, 27 pontos, por aí. Deu isso aí. Que aí acabou dando sobrando 20 pila. Aí eu falei, quer saber, eu não vou operar mais, porque quando você recupera assim, acaba com que você vai assim, agora eu vou tentar, eu vou fechar minha meta, aí você erra de novo e acaba entregando e fechando o dia negativo. Então eu preferi fechar o dia com 20 reais positivo do que negativo. E aí o que eu queria mostrar para vocês era isso aqui, ó, que depois eu marquei isso aqui, mas eu não estava operando mais. Eu marquei e não paguei para ver, tá? Eu marquei essa região aqui. Quando ele subiu, isso foi no 2 minutos, tá? Ó. Ele subiu aqui. Eu tinha marcado isso aqui, ó. Porque ó, ele fez topo, fundo, renovou fundo. Aí ele fez o choque aqui. Aí eu deixei marcada essa região e tracei a Fibo. E aí fui fazer minhas coisas. Depois, quando eu voltei de tarde, tinha acontecido isso. Ou seja, ele beliscou o order block, foi no primeiro alvo, foi no segundo alvo e, na verdade, ele foi testar o topo. Lá no limite. Então, aqui, ó, se esse trade tivesse arriscado, seria um trade de pelo menos 25 pontos com um stop de 4. Viram qual que é a diferença de você pegar um trade certo? Então, essa aqui é a diferença, pessoal. Esse trade que eu fiz, se eu não tivesse tomado stop, teria feito esse trade aqui, ó. Teria feito o trade do dia e ter feito meus 300 reais. Mas, infelizmente, eu usei ele para recuperar uma besteira que eu tinha feito mais cedo. Mas fica a lição e o importante é não fechar negativo. Tá? Então, bora para as nossas marcações aí de amanhã. O que a gente tem aqui? A gente tem esse cara aqui para marcar. Tem o fundo. A gente vai deixar marcado aqui só o pavio, tá, pessoal? Só a região de extremidade. E a gente tem aqui, tira essas fibras aqui. Aqui eu tenho esse cara aqui também, só o pavio, que a gente vai deixar marcado. Tá? Reparem que eu tenho aqui um choque, né? Eu tenho... E aí, ó, o que eu falo para vocês? O que vai determinar amanhã é esse cara aqui. Tá? Esse cara aqui. Por quê? Porque é a partir dele que confirma, né, que isso aqui foi o... Nós temos um indício aqui, tá? Que tem esse fundo e ele deixou esse fundo aqui. Então tem um indício que isso aqui foi um fake out. Para confirmar, ele teria que fazer isso aqui. Aí nós temos aqui essa regiãozinha aqui. Que fica esperta aqui, linhazinha cinza para a gente tomar conta, né? Mas os movimentos que a gente tem são esses aqui. Para ele, vamos ver se o preço abrir. Lembrem-se, ó, se ele abrir aqui, ele teria que fazer isso aqui para seguir, tá? Se o preço abrir amanhã perder nessa mínima aqui, aí isso aqui foi um movimento único. E aí a gente vai estar buscando pelos níveis de baixo, tá? Então, enquanto ele estiver acima dessa zona aqui, é compra.
venda, a gente vai estar pensando certo mesmo na hora que se ele perder esse fundo aqui. Beleza? Então era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o vídeo ficou longo, mas com grandes explicações que podem ter utilidade para vocês. Tenham todos uma excelente noite, grande abraço e um ótimo pregão amanhã.